A Academia Piauiense de Letras foi criada em 30 de dezembro de 1917, em uma reunião realizada no Salão Nobre do Conselho Municipal de Teresina, com a presença dos seguintes intelectuais: Clodoaldo Freitas, Higino Cunha, Antônio Chaves, Celso Pinheiro, João Pinheiro, Jonatas Batista, Fenelon Castelo Branco, Baurélio Mangabeira, Edson Cunha e Lucídio Freitas. São estes os fundadores da nossa academia. Esse pequeno grupo de bacharéis e de letrados surgiu a ideia da criação da Academia Piauiense de Letras. Uma ideia que já vinha de algum tempo atrás. Em 1901, houve uma tentativa fracassada de fundar a Academia Piauiense de Letras, que mais tarde, graças ao empenho e à liderança de Lucídio Freitas, realmente foi concretizada, como eu já disse, em 1917. A primeira grande fase da história da academia, que ela é posta de pé, já nascendo como um grande referente da organização, das coisas da cultura nesta gleba chamada Piauí. Nas primeiras décadas do século XX, Teresina ainda era uma cidade bastante atrasada no que diz respeito à educação e à cultura. Corresponde àquilo que Terezinha Queiroz diz, que é um mundo de analfabetos e doutores. De um lado, uma população majoritariamente analfabeta e, de outro lado, um grupo pequeno de bacharéis, de doutores que começavam a militar na imprensa, na política, no magistério e na literatura. Olha, a academia vive no ambiente da vida social. Se nós formos examinarmos o contexto de cada fase dessa, 3 ou 4, da vida da academia, mais ou menos 25 anos para cada uma, até localizar esta que nós estamos vivendo, nós vamos ver que o tempo do início é um tempo de uma vontade manifesta no mundo ocidental, o tempo da criação da academia, os anos seguintes, o ambiente do Brasil, de muita vontade de mudar o país, por exemplo. O piauiense, ou os piauienses que fundaram a nossa academia, eles já tinham uma percepção muito mais adiantada do que os da academia brasileira. Porque das 30 cadeiras iniciais, que era o modelo da brasileira, depois se estendeu para 40, nessas 30 cadeiras iniciais, a 28 já era o patrono, era uma mulher. Luísa Amélia de Queiroz Brandão. Era uma poetisa do interior e já tinha falecido pouco antes do século XIX. Então já é um ponto que demonstra o avanço dos nossos intelectuais. Através da militância da academia, a criação da revista da Academia Piauiense de Letras, que publicava obras literárias, crítica literária, notícias, textos de conferência, a academia criou um movimento cultural e literário que possibilitou que nós tivéssemos finalmente um sistema literário que contava com a produção através dos autores, a publicação através de as primeiras edições de obras aqui mesmo em Teresina, editadas em Teresina, e com a recepção de um público local, que de alguma maneira dava resposta a esses produtores através do consumo da obra, da leitura das obras e também da repercussão dessas obras através de uma crítica literária que começava a aparecer tanto na revista da Academia Piauiense de Letras, como em jornais, nas páginas dedicadas à cultura e à literatura, muitas delas dirigidas por acadêmicos. Mais ou menos pelos anos 40, 50, vem uma segunda fase. É um período de fechamento do país. É o tempo do estado de exceção, chamado Estado Novo, getulista, 37 e tal. Tem um certo recolhimento, né?
um certo recolhimento na sua expansão, ela não muda os acadêmicos na hora que eles morrem, tem problemas, quase todas as sucessões são problemáticas e tal. Isso tem um pano de fundo de um estado de exceção que vive o Brasil. Veja que a academia é lugar, né, que reivindica o livre pensamento. Essa academia, com esses 100 anos, ela trouxe para esse estado a formação da cultura do estado do Piauí. Aqui estão consolidados os dados de toda a literatura do estado do Piauí. E não diria só da literatura propriamente dita, até porque os seus membros têm perfil diverso, são advogados, são jornalistas, são médicos, são escritores, são antropólogos, são sociólogos, advogados, juristas, jornalistas, que aqui participam e são efetivos membros desta academia. Portanto, o nosso concurso para a cultura do estado do Piauí, para a literatura do estado do Piauí, difere de qualquer outro órgão do estado, inclusive da própria Universidade Federal do Piauí, que tem uma história menor do que a nossa, menor que eu digo de tempo, de espaço, de período de conhecimento, e selecionado por conta da cultura dos seus membros. O importante é que, de um modo ou de outro, nessa travessia se conseguiu trazer para dentro dela, que o professor Paulo Nunes chama de geração perdida, né, é que vai assumir, inclusive, por um fato extraordinário da vida da academia, que é, de uma vez só, aconchegar dentro dela, nos anos 60, quando ela completava 50 anos, 10 intelectuais de uma vez só. Seriam eles, Paulo Nunes, Camilo Filho, Zé Maria Ribeiro, já está surgindo o Roger Rego por ali. Essa terceira fase começa com uma ampliação da academia que absorve elementos muito ativos da geração que criticou a academia 15, 20, 30 anos atrás. Se sabe que o Clidenot, que esse entrou ainda nos anos 50, um homem talhado mesmo no que se chama de livre pensador, cidadão considerado um visionário, né? Será um contraponto nesse momento do Simplício Mendes, e não há dúvida de que ele influencia muito nesse novo direcionamento e nessa ampliação da academia. Então, vamos absorver, então isso impactou a vida acadêmica. Passa o período dessa reorganização, que é sob a presidência do Simplício Mendes, ficou 12 anos como presidente. Depois sucedido por um outro presidente muito respeitado, um intelectual de 4 costados, filho de um acadêmico, foi o professor José de Arimateia Tito Filho, a quem a academia deve. Foi presidente 21 anos. Criada em 1917, tem sido um dos fundamentos desta academia a luta por uma sede. Não era possível viver à luz do sol, à lua dos luares bonito de Terezinha, ou à luz das estrelas. A APL funciona em sede própria, uma bela construção de linhas clássicas na Avenida Miguel Rosa, 3.300, a 2 passos da Avenida Frei Serafim, no coração de Teresina. O palacete abriga auditório, biblioteca e salão de reuniões, além da pinacoteca e do Memorial Cultural e Literário do Piauí. O plano editorial do Piauí da década de 70, no primeiro governo Alberto Silva, né, foi liderado por José de Arimateia Tito Filho, Dioclésio Dantas e outros, né, que Arimateia era o presidente da academia. Naquela época publicou em torno de 40 volumes, né, que foi até então o maior plano editorial do estado do Piauí. Na década de 80, no governo Hugo Napoleão, que também era acadêmico, assim como Alberto Silva, né, mais uma vez o presidente da academia, Arimateia Tito, com Benjamin do Rego Monteiro e outros acadêmicos, conceberam e organizaram esse plano editorial, que era o projeto Petrônio Portela, que publicou também em torno de 40 livros. Na gestão anterior à minha, o presidente era o Reginaldo Miranda, um grande historiador,
que também se dedicou a isso. Ele editou inicialmente uma coleção chamada Grandes Textos, com muita dificuldade, pela falta de recursos, chegaram a emitir 9 números. E também, já na segunda gestão do Reginaldo, já se discutia a questão do centenário da academia. Então se imaginou inicialmente uma coleção centenário. Para dar conhecimento, não só à juventude, mas a todas as gerações do Piauí, sobre as obras de alguns dos nossos mais importantes pensadores, dos nossos mais importantes escritores. Porque, por exemplo, se falava muito em Leonardo Castelo Branco, mas ninguém conhecia mais a obra dele, não tinha uma obra acessível, né? Nós fomos conseguir alguns exemplares para publicar, por exemplo, do Leonardo eu vim conseguir, assim como da Luiz América de Queiroz, né? Vim conseguir um exemplar na Biblioteca Nacional de Lisboa. Ninguém contou no Brasil um exemplar da obra para publicar, né? Os apontamentos biográficos de Miguel Borges, por exemplo. Aqui na academia ainda conheci uma cópia, depois desapareceu, e a professora Terezinha Queiroz conseguiu uma cópia na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Por exemplo, nós temos uma obra mais importante da questão da propriedade territorial no Piauí, que é uma obra de um ex-presidente nosso chamado Simplício de Souza Mendes. Mas não existia essa obra em lugar nenhum. Nós não encontramos nada do Simplício Mendes. Não encontramos na academia, não encontramos inicialmente no arquivo público. Mas procurando, conseguimos uma obra desmontada que estava para recuperação. Então tivemos essa obra. Do mesmo jeito, uma obra dificílima no projeto original chamado Solar do Sonho, de um dos fundadores da academia, João Pinheiro. Ninguém tinha essa obra e a gente conseguiu localizar. Então, obras que estavam desaparecidas e que os próprios críticos literários que escreviam sobre esses autores ficavam repetindo o que outros disseram, porque eles não tinham acesso às obras para fazer a sua própria análise. Depois de a gente ter recuperado bastante o passado, essa segunda parte dos 50 ao 100, foi muitos acadêmicos vivos também, a gente queria ter esse documento, algumas teses de mestrado também que tivesse a ver com o Piauí. Nós fizemos todo um mix que pudesse remontar ao passado. Lançamos as 3 obras do Leonardo Castelo Branco, o escritor, segundo escritor a publicar a obra no Piauí. Publicamos a obra do Ovídio Saraiva, o primeiro piauiense a publicar uma obra em Portugal, em 1808. Hermínio Conde, uma obra que ele discute Cochrane, que foi o almirante que ajudou o Brasil na independência, mas ao mesmo tempo é um saqueador, ele acusa de um saqueador de São Luís, o almirante Cochrane. Então, uma obra que ninguém sabia no Piauí. E assim por diante. Então, cada obra que foi descoberta, cada autor que a gente pôde garimpar, a gente conseguiu resgatar essa memória, mas também apontar algumas diretrizes para o futuro. Chegamos ao número 100. E eu fui até presunçoso, porque o número 100 é um livro da minha autoria. Foi a minha primeira obra publicada. E não só recuperar esse passado, mas também o presente e também o futuro. Alguns autores novos foram oportunizados também. Então essa coleção não é só o passado. Na verdade, eu digo ela como é um calendoscópio da cultura e da alma do piauiense. Porque nós temos obras de crônicas, nós temos literatura, nós temos poesia, nós temos romance, nós temos contos, nós temos obra técnica como esse do Simplício Mendes. Então, hoje nós estamos dando uma vida nova a esses autores, né? E dando a oportunidade que tanto os estudantes, como os curiosos, como os críticos possam se debruçar sobre essas obras para fazer a análise e o julgamento dessas obras através da história. É claro que a geração que chega até nós, da academia, vigorosa, respeitada, continua respeitada a academia, muito respeitada, né? Quer dizer, isso é um patrimônio da cultura piauiense, que não pode de maneira alguma correr o risco, a nossa geração, por exemplo, correr o risco de ver desaparecer. Só que o sentido e a dinâmica geracional, no filtro da existência e da dinâmica da academia, é de outro jeito, né? Da vida comum, biológica, né? Aqui os ritmos são mais lentos. E é bom que sejam, né? Porque a gente não quer morrer tão cedo, né? O presidente Zósimo Tavares, que está nessa continuidade, teve essa ideia brilhante de fazer esse documentário, registrar esses 100 anos. Nós deixamos um monumento para a história, para a literatura e para o piauiense saber quem é e apontar os caminhos que ele pode ter para o futuro. Porque tudo que a gente produz
pode ser reconhecimento do passado, mas principalmente é um registro das aspirações futuras. Em síntese, a Academia Piauiense de Letras é isto: um santuário da literatura, da história, da cultura e da memória do Piauí. E a nossa missão aqui na Casa de Lucídio Freitas é manter vivas as chamas dos ideais que inspiraram os seus fundadores e os continuadores de sua obra. E assim levar adiante a sua já centenária luta em defesa da língua portuguesa e do desenvolvimento literário, artístico e científico do Piauí. Dessa forma, a APL se faz também um símbolo da resistência e da persistência, num diálogo permanente entre o presente, o passado e o futuro.